Boa tarde, você que chegou aqui. Mais um dia além do direito com esse convidado aqui, Anderson Bravo, meu amigo. Que prazer. Seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui. Desde já eu quero agradecer aí por ter recebido esse convite com tanta humildade. Seja bem-vindo, meu amigo. A alegria é minha, doutor Simone. Eu estou muito feliz, me sinto honrado de estar aqui nesse ambiente que é a estrutura do nosso amigo Gida, né? Que tem esses estúdios aqui na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e poder fazer parte desse seu projeto. Ter podcast hoje no Brasil é algo que muita gente tem, mas poucos dão continuidade. É verdade, é verdade. Eu acho que você está começando de uma forma muito bacana. É verdade. Querendo aprender. E eu tô aqui. Eu que me sinto honrado. Acredito que você tem uma lista muito maior. Até porque nem advogado eu sou, né? Eu só fiz a inscrição. Passei na prova e não fui nenhuma aula, olha. É verdade, né? Então, você tentou também, na verdade, tentou ingressar na faculdade, foi isso? A minha história, eu tenho até que segurar, porque senão eu vou chorar. Nem começamos, já vou chorar. Nem começou, gente. Porque assim, eu sou oriundo de São Gonçalo, né? E aí a gente vai batalhando na vida, consegue prosperar. E aí eu fui morar num bairro chamado Meyer, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu me mudo pro Meyer, uns 2 meses depois, a Cândido Mendes coloca um núcleo no bairro e abre uma turma num horário que me facilitaria. E aí, para poder ter desconto, tinha que fazer uma redação. E eu fiz uma redação e eu ganhei 75% de desconto. Nossa, na faculdade. Que legal. Só que quando eu sentei na mesa para poder fazer conta, eu fui interrogado, tipo, se pagar a faculdade, eu não pago uma boa escola para os filhos. Entendi. E eu abri mão do meu sonho em favor dos meus filhos. Nossa, que coisa linda, que história linda, tá vendo? Eu abri mão de fazer a faculdade para que meus filhos estudassem numa escola particular. Na época eram 2, né? O Anderson, filho do Leon, eu tinha que bancar. E eu preferi que eles estudassem na boa escola ao invés de eu fazer minha faculdade. Nossa, coisa linda. E ouvindo, né? Ouvindo o senhor falar assim, a gente fica muito feliz, porque a cada fala, a cada conversa, a gente descobre aí uma novidade, e isso é maravilhoso. E realmente, aí já pegando nessa linha, inclusive, do que o senhor falou sobre abrir mão, né? Abriu mão dos seus sonhos em prol ali, né, dos estudos dos seus filhos. O senhor teve uma infância muito difícil, né, passou até mesmo dificuldades extremas, no sentido de até mesmo passar fome. Quando eu estava assim, pensando nesse momento aqui, eu fiquei assim, nossa, como o meu amigo Anderson Bravo parece comigo também, porque eu tenho uma história muito idêntica. Mas, assim, eu gostaria de ouvir, assim, para o senhor, como que foi passar por essa situação, né? Vir de uma infância assim tão difícil, passar fome, carregar água. Naquele momento não tinha nem energia, né? Onde você morava, na comunidade. Aí, quando você olha para esse seu passado e o que isso te moldou, né? Olhando para hoje, para a Constituição, né? Para os direitos ali fundamentais que são amparados e que são escritos ali na Constituição Federal. O que te moldou e o que você vê hoje, no caso, para as crianças, com um olhar também constitucional. O que você teria a dizer hoje nesse sentido? Assim, a princípio, eu faço parte, acredito, de uma grande parte da sociedade brasileira. Eu sei que a minha história não é única, né? Eu venho de uma origem de pobreza extrema mesmo. Eu sou oriundo de São Gonçalo, como eu falei aqui. São Gonçalo tem 95 bairros. Eu sempre brinco que eu morei em 90. Exatamente porque às vezes não tinha o dinheiro do aluguel, a gente tinha que se mudar. Eu fiz muita mudança com a minha mãe de madrugada, perdia móvel, às vezes morava numa casa grande, às vezes morava numa casa pequena. Minha mãe faxineira, era só eu e ela. E às vezes minha mãe não conseguia me criar e me deixava na casa de algum parente, de algum familiar, e eu ficava nessa roda. E esse período foi quando eu morei com minha avó. Eu morava no morro da Travessa Euclides dos Santos. Na casa da minha avó não tinha luz elétrica. Sabe, tem uma musiquinha antiga que fala assim, era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Era a casa da minha avó. Não tinha piso. Meu Deus, eu sei o que é isso. Eu lembro que não tinha piso. Eu lembro que não tinha porta. Não tinha janela. Era tudo uns lençóis. Não tinha energia elétrica. Minha avó tinha um rádio. E ela escondia a pilha para quando ela chegasse à noite do trabalho e a gente para ouvir a Turma da Maré Mansa, que era um programa que passava 10 horas da noite. E ao longo do dia, o rádio ficava guardado, porque senão aquela pilha, era umas pilhas grossonas assim, não tinha água, então eu descia para poder carregar água, para poder encher as vasilhas, tomar banho. E às vezes passamos algumas necessidades financeiras, eu já fiquei 3 dias sem ter o que comer.
E isso, na verdade, doutora, isso formou em mim uma estrutura de alguém que não tem tempo para chorar por muito tempo. A gente até chora. Entendo. É verdade, mas levanta logo, né? Mas a gente não tem tempo A perder. a ficar, tipo, não dá para ficar triste. Eu tenho uma filosofia que ela é muito simples. Eu até estive na escola que eu estudei durante muito tempo da minha infância, que é a Escola Estadual Santos Dias. Uhum. Tá lá até hoje em Neves. Então, a única refeição que eu tinha era na escola. Era a única refeição que eu tinha. Então, quando eu sofria o que hoje o pessoal chama de bullying, né? Na nossa época era apelido. Então, quando eu sofria bullying, racismo, preconceito, eu não tinha tempo pra ficar em casa chorando, tipo assim, eu não vou na escola hoje porque meus amiguinhos vão ficar me chamando de macaquinho. Eu não vou na escola hoje porque meus amigos vão chamar de preto. Entre eles me chamarem de macaquinho e eu ter um prato de comida pra comer, eu preferia enfrentar aquilo pra ter o prato de comer. Então, você adota o quê? Você adota, eu sempre digo isso, eu digo que o meu nome é Anderson Luiz Bravo. Mas eu digo o seguinte, meu nome é Anderson Luiz Bravo, debochado, irônico, sarcástico. Porque eu aprendi a lidar com isso de forma debochada, sarcástica e irônica. Deixa a vida me levar, né? Então, quando o cara me chamava de preto, eu chamava de branco azedo. Perfeito. Era pra daqui pra de lá. Mas não é porque eu queria briga. Sim, sim. É que eu precisava sobreviver. Sobreviver, vencer aquela etapa, né? E aí, dentro da sua pergunta, a nossa Constituição, que tem vários parágrafos, vários incisos, que demonstram, sim, a peculiaridade da sociedade, principalmente das crianças, de terem os seus direitos, é só letra. Infelizmente, é só letra. É bonito você ter uma Constituição histórica, que é a nossa, de 88, e não ver na prática. Eu sempre digo o seguinte, seria muito importante se a geração de hoje, porque nós somos a geração que a gente ouviu os mais velhos. Sim, a gente sentava pra ouvir. O cara poderia ser o bebum da rua. Mas ouvia. A gente ouvia, porque ele tinha alguma coisa pra ensinar pra gente. Alguma coisa ele tinha pra ensinar pra gente. Ele era o bebum da rua, mas ele ensinava. A geração de hoje ouve poucos mais velhos, que no caso somos nós. É verdade. Né? Eu tô com 52. Então, tipo, eu acho que eu tenho algo pra ensinar pra um garoto de 25. Eu acho que eu tenho. Aham. Eu acho que eu tenho. Então, quando eu vejo uma geração mais fragilizada emocionalmente, eu tento de alguma forma dizer assim, cara, o caminho pra isso aqui é essa ação. Porque eu passei exatamente por isso e foi assim que eu venci. E a gente tá aqui hoje todos os dias vencendo. A gente estava em off aqui antes da câmera ser ligada, dizendo como é que a gente sobrevive ser brasileiro. A gente vai todo dia criando uma maneira de ser brasileiro. É verdade, e eu concordo plenamente. Pra você ter ideia, você está falando aí, contando sua história. Aí quando você fala das dificuldades de ir e vir, né, de mudar de casa, eu fico lembrando, às vezes, que nós também moramos de favor, eu e minha família, eu e os meus irmãos e meus pais. E a última casa que nós moramos de favor, inclusive, foi na casa da minha avó paterna, que éramos 8 filhos, né? Os pais, 8 filhos, tudo em um quarto. E até hoje eu me pergunto como que cabia todo mundo ali, mas cabia amor, né? Onde há amor, não é quantitativo, né? Não há o que se contar, vamos dizer assim. Ali havia, né, 10 pessoas em um quarto, mas havia amor, então a gente seguia, assim como o senhor falou. Se a senhora me permite, por exemplo, eu fui criado sem pai. Minha relação com a minha mãe durante muito tempo foi uma relação muito difícil, mas respeito máximo. Minha mãe hoje é falecida, minha história com a minha mãe é fantástica. Mas durante muito tempo foi uma relação muito difícil. Eu não chamava nem minha mãe de mãe, só para você ter uma ideia. E eu sou literalmente oriundo de uma família disfuncional, mas eu acredito, e aí no decorrer do nosso papo aqui a gente pode espiritualizar essa conversa. Perfeito. Que Deus já tinha um plano na minha vida e eu não abro mão de entender que na minha vida, respeito quem crê em outra coisa. Aleluia. Mas na minha vida, Deus tinha um plano e até o período que eu fiquei um pouco tanto complicado no meu viver, que eu tive minha vida complicada durante um tempo da minha vida, Deus tinha um plano. E por ter esse plano, eu fui preservado. E aí eu quero só deixar um detalhe aqui para a senhora, que é o seguinte. Eu digo isso para as pessoas que estão ao meu redor, quem convive comigo e quando eu vou em alguma igreja. Eu não sou um cara que vivo sorrindo porque está tudo bem. Mas eu tô sempre sorrindo porque eu acredito que vai ficar tudo bem. Isso aí, ô glória. E eu faço isso desde criança. Na escola que eu te contei, Estadual Santos Dias, eu tinha um colega de sala, não sei se ele vai me assistir, não sei nem se ele ainda é vivo, mas acredito que sim, Solimar. O Solimar, quando chegava na hora do recreio, eu descia as escadarias
rindo, brincando. E, pô, escola estadual, 90% dos alunos ali eram pobres. Sim. Tinha um ou outro que o pai levava de carro, mas a maioria era pobre, que andava a pé, que vinha de ônibus. E uma vez eu descendo, correndo, brincando, o Solimar vira pra mim e fala assim, tu é rico? Eu falei, não. Eu devia ter uns 9, 10 anos. Ai, que legal. Tu é rico? Eu falei, não. Ele falou, você só vive rindo. Aquela frase, quando eu tinha 9, 10 anos, ela ecoa Nossa, até hoje, oh, com 52. Espiritualizamos. Porque, ou seja, eu não sou rico, mas eu consigo sorrir. E sorrir, e aí, desculpa que já que você espiritualizou, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o coração alegre é um bom remédio. Quando você sorri em tempo de adversidade, você evita trombose, AVC, infarto. Coisa linda. Você evita algum tipo de problema cerebral. Então, assim, sorrir no tempo da dor, no tempo da adversidade, não é porque tá tudo bem. Então, a gente, de alguma forma, tá sempre rindo, brincando, sorrindo. Não é porque tá tudo bem, não. E também não é porque a gente é bobão, não. Pelo contrário. É porque a gente entende que isso é uma maneira até de escudo, de proteção. Eu vou sorrir. Eu concordo plenamente. Fica aí o recado dele, né? Fica o recado. Sorria, porque sorrir faz bem pra saúde. Eu tô com o dente quebrado aqui. Logo, logo. Acabei de pedir uma ajuda pra um dentista. Fica tranquilo. Meu dente quebrou ontem. Eu pedi pra mudar o lado aqui da posição da câmera, porque o dente cá quebrou ontem. Mas já tá marcado? Olha aí, a marcado, conversa até já saiu do que tinha que ser. Mas vamos lá. Desculpa, já tá não tem ótimo, maravilha. É bom assim que eu gosto. Porque é além do direito, né? Além do direito, né? Não vamos ficar engessada, né? Não, da lei a gente vê depois. Daqui a pouco a gente fala do... Mas a pergunta é o seguinte, marcou o dentista? Que amanhã é 2 horas. Porque senão a gente ia apelar aqui pra alguém, né? Mas se alguém quiser, tô aceitando uma lente. Do arroba. A moda agora é lente, né? Um arroba, né, pastor Anderson? É isso aí, vambora. Pastor Anderson, maravilha. E essa história realmente reflete muito mesmo a realidade no nosso país. E eu concordo porque quando o Senhor fala na minha época, é a minha época que eu estou quase aí na mesma idade, e na nossa época era verdadeiramente as coisas eram muito, muito difíceis, muito mais. E até nessa linha mesmo, eu fico pensando, e a minha pergunta, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa questão laboral. O Senhor, assim como eu também, é muito legal, porque tá tendo essa troca. Começou a trabalhar muito cedo, com os 8 anos, né? Já estava ali trabalhando. E eu acredito, sim, porque nessa idade também eu já fazia trabalhos em casa de doméstico, mas não vem um caso, o senhor é entrevistado hoje. E aí o que acontece? Nós sabemos a dificuldade que era e que ainda hoje encontra-se também muitas barreiras. Mas qual a mensagem que o Senhor deixaria hoje para as pessoas, né? Inclusive que estão começando a laborar, ou aquelas mesmo que já tiveram também iniciado há muito tempo e hoje encontram dificuldades, inclusive, nessa questão de se aposentar. Se o Senhor consegue refletir sobre isso, se o Senhor, de repente, teve alguma barreira, porque... Como previdenciarista, eu já dou aqui até um spoiler, né? Como previdenciarista, a gente vê que realmente pessoas que começam cedo, elas geralmente não têm ali o despertamento, inclusive de contribuir. Na nossa época era difícil, a gente não sabia nem o que era contribuir para a Previdência Social, correto? Então, o senhor consegue expressar algo ou deixar uma mensagem nessa linha, nesse sentido? O que é que o senhor acha? Até porque também, já dentro aqui, deixo aqui também já também esse spoiler aqui, o senhor é pré-candidato, né, a deputado federal. Então, assim, com essa linha, linkando isso, qual seria a mensagem hoje que o senhor deixaria para essas pessoas? Na verdade, são várias mensagens dentro de uma só. Dentro de uma só. Primeiro que eu comecei a trabalhar com 8 anos e não era uma exploração de menor. Era em comum acordo com a necessidade da família que precisava Perfeito. prover. Então, esse conceito que às vezes fala, exploração de menor, isso não existia no nosso conceito, e eu acho que uma criança que cresce entendendo as suas responsabilidades se torna um cidadão melhor. Ponto 1. A questão de você ensinar a criança a importância de gestão financeira, isso poderia se tornar algo das escolas, né? A gente hoje, infelizmente, a gente faz parte de uma geração que tinha moral e cívica, a gente tinha OPC, matérias que hoje não existem mais. Infelizmente, em alguns lugares do nosso Brasil existe aprovação automática, ou seja, até a capacidade de formar está complicada. E, por sua vez, você, por ter essa questão, você não pensa no futuro, você vive o momento. Então, você não pensa nessa questão institucional da aposentadoria. Né? Eu tenho 3 filhos, né? Um de 27, um de 22 e um de 12.
O meu filho de 12 anos, eu abri uma conta para ele e eu falei para ele, Calhau, essa conta aqui é a conta que você não vai mexer. E aí eu já estou ensinando ele a fazer a caixinha, a guardar o dinheiro. Educação financeira. É tentador. Perfeito. É tentador, porque chega uma hora que vai gerando um volume ali, que ele, mas eu tô querendo não sei o quê. É aí onde entra essa questão da educação financeira. A questão de você olhar a figura do aposentado no Brasil, primeiro que eu vejo uma ofensa quando você não trata do seu passado. E automaticamente você anula a sua história. Quando você não respeita os aposentados, você está anulando a história de um país. Porque se a gente está aqui hoje é porque alguém construiu. É verdade. E esse alguém hoje pode estar aposentado. Outro dia eu estava dentro de um banco e eu percebi que um senhor, num ato de desespero, para quem ouviu o que ele falou, que eu vou repetir, as pessoas riram e fizeram deboche. Mas ali eu vi um homem desesperado, um senhor bem idoso, e ele já estava algumas horas esperando para ser atendido. E, de repente, ele foi e gritou, eu construí a estação de Barão de Mesquita, uma estação de trem. E metade do público ali começou a rir. Sim, imagina. Achou engraçado. E eu fiquei com pena. Porque, assim, esse homem, com certeza, acordava 4 horas da manhã, pegou pesado. Pra gente desfrutar hoje de uma estação de trem, de metrô, de ônibus, e nem tem noção de que aquilo ali foi um chefe de família que construiu. É verdade. E, infelizmente, doutora, o Brasil, ele é especialista em matar a sua história. A nossa nação tem essa tendência natural a destruir a sua história. Seja na estátua que é pichada, sim, seja na figura do professor que é mal remunerado, perfeito, seja no artista que, com o passar do tempo, ele é substituído por um influencer ou por alguém que está fazendo sucesso. E aí você, por exemplo, você chega na América, você vê cantores com 90 anos cantando para multidões. É verdade. Você vê as pessoas ainda produzindo. Né? No Brasil, nós temos no Rio de Janeiro o retiro dos artistas. Parece legal, mas não é. Porque ali está a comprovação de que aquele ator, aquela atriz que chegou, que alcançou, está sendo maltratado, está sendo colocado de lado, está sendo colocado num retiro. Então, existem várias formas, por isso que é uma pergunta que ela é ampla. É uma pergunta ampla, olha. Já falou sobre vários assuntos, coisas. Vários temas. E hoje, assim, eu como um pré-candidato, a gente vive um dilema no Brasil que é o seguinte... O pré-candidato, ele se torna candidato só depois da convenção. Sim. Então, muita coisa que a gente fala fica parecendo que a gente não tem conhecimento. Mas a gente não fala, porque se na convenção você não é aprovado, gente que está ali com poder pega a sua ideia, vai lá e aprova e fala assim, foi você que fez. Eu tenho vários pensamentos sobre os aposentados. Perfeito. E entendo que é sim, um público a ser respeitado pelo nosso país. Porque quem não respeita o aposentado... não respeita a sua história. Eu entendi. Maravilha. Então tá guardado, né? Caixinha. Ele não quer falar muito nos projetos. Né? Tem uma certa sabedoria nisso e eu concordo. Sim. Até eu mesmo não sei. Na verdade, nós não falamos isso antes de começar aqui o programa, né? Mas, se o senhor não sabe, eu também fui candidata a vereadora nas últimas eleições lá por Araruama. Também gosto de política. 28 tá vindo aí. 28 tá vindo aí. Então, eu acho que é relevante. Se eu pensar, desculpa lhe interromper, a senhora é a dona do Olha lá, deixa eu pegar minha pimentinha aqui antes da hora. Eu não é nem a hora da pimentada, mas ele tá querendo sair do negócio. Não, é porque eu penso assim... Brincadeira, pode ficar à vontade. Eu ia deixar essa fala pro final, mas cabe aqui agora. Eu conheço um pouco do que a senhora é. Não conheço a sua história. Beleza. Mas quando eu lhe conheci, a senhora não era advogada. Verdade. Quando eu lhe conheci, a senhora estava num ambiente territorial que era conflagrado pela criminalidade. Perfeito. Que era um ambiente que... Eu estou segurando as palavras aqui porque o povo não é pronto hoje para ouvir verdade. A gente não pode mais falar favela, tem que falar comunidade. Tem que falar comunidade. Não pode falar camelô, é vendedor ambulante. Não pode falar preto, é afrodescendente. Então, a gente não pode mais falar. Então, tipo assim, resumindo, eu morava numa favela e foi onde eu conheci a doutora Simone. Verdade. A gente morava na favela. Viemos de lá, da favela. Favela. Verdade. Sim ou não? Sim, senhor. Isso é fato. É fato. Quando eu conheci a senhora dentro de uma igreja, cantando numa igreja que fica dentro de um ambiente... E cantando mal. Aí é só que mas canta. Mas que bom que ele lembra disso, gente. Dentro de um ambiente, eu tenho uma foto. Se a senhora quiser, depois eu te mando. Quero sim. Deu nessa igreja e o cachorro entrou na hora do culto, eu pego o cachorro no colo durante a pregação e sai. Para o pessoal entender o seguinte, não era aquele ambiente favorável. E hoje, ele vendo uma advogada...
eu vejo primeiro o favor de Deus. Sempre. Segundo, sua capacidade de resiliência. Então, é esse tipo de pessoa que a gente precisa ter no parlamento. É verdade. Ô, Glória, falou tudo. Aí o Anderson já Entende? ganhou meu voto desse É jeito. esse tipo de gente que a gente tem que ter no parlamento, porque a gente tem... Quem a gente tem no parlamento? Homens eruditos, que falam difíceis, É verdade. tem 3, 4 faculdades, que tem um histórico familiar, que o pai já foi, que o avô foi prefeito, não sei aonde. Só essa galera que tá roubando o Brasil, irmão. Precisamos É mudar. esse povo que tá roubando o Brasil. Vamos ser sinceros, quem rouba o Brasil é quem tem dinheiro. É quem tem dinheiro. Eu acredito Já vai também. até um corte pra mim. Separa o corte pro Quem rouba pastor. o Brasil é quem tem dinheiro. Mas isso é verdade, Anderson. Eu vou falar. E nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar aí nesse ponto. Vamos chegar. Tem tempo aí pra gente, né? Tem tempo. Olha, vamos chegar lá. Tá vendo um tricolor Porque eu quero, antes de pular para a próxima pergunta, eu quero finalizar aquela que ele trouxe várias respostas e muito sábio, de forma sábia, de forma coerente mesmo, né? Tudo que o senhor trouxe tem todo sentido. Eu só quero contribuir aqui, claro, né? Trazendo aí também aquela puxadinha, né? Para o nosso lado e por uma questão também para instruir também é importante. E você jovem também que hoje já trabalha, se não trabalha de carteira assinada, procura um advogado. Você pode estar contribuindo de forma facultativa, independente. Mas eu não tenho um emprego formal, eu não estou com a carteira assinada. Você pode ainda assim também contribuir. Como eu e o irmão Anderson aqui já fomos também camelôs, sim, né? Autônomos. Na nossa época nós não tínhamos esse conhecimento, mas hoje você tem pessoas que estão aqui dispostas a ensinar e a passar aí esse ensinamento. Então um jovem pode. que começa a fazer um trabalhozinho lá, começou a ganhar um dinheiro, ele já pode fazer a contribuição. Pode. Mas tem uma idade mínima? A partir de 14 anos. 14 anos? Já pode. Facultativo o nome. Só procurar a doutora Simone. Mas sempre Não, porque a gente isso é instrui. utilidade pública. Utilidade pública. É isso que eu estou tentando O que a senhora está apresentando é utilidade pública pelo seguinte. Vamos ser sinceros. E aí nós temos uma galera aqui, que é a galera que domina a parte tecnológica, Sim. é a molecada nova, né? Você não está assistindo aqui não, mas nos bastidores, quem está ali mexendo ali... Jovens, São jovens. E eles, de repente, não sabiam Só que, disso. por outro lado, o que essa galera faz? Eles têm muito mais conhecimento do que a gente, tem a saúde que a gente não tem hoje, tem a idade que a gente não tem mais, e eles têm a oportunidade. E aí, de repente, eles poderiam ter um dinheiro lá guardado, aí compra o tênis não sei quantos mil, É verdade, jaqueta, não sei quantos Anderson. milhões, quer dar uma volta de jet ski, quer passear de helicóptero. Negócio de helicóptero é complicado. Aí, tal... Aí vai chegar na nossa idade. E aí? Na hora de aposentar, como é? Isso é interessantíssimo. E nessa linha que o senhor está falando, esse facultativo, tem também, inclusive, a questão do MEI, porque tem muito hoje no mercado o MEI, né, o microempreendedor. E muitos não sabem que essa formalização, né, como microempreendedor, automaticamente ele paga e está contribuindo ali também para a Previdência Social. E isso garante um futuro amparado. E não somente o futuro, mas o hoje também. Por quê? Cai doente, está sem poder trabalhar, não tem carteira assinada, não tem salário, vai fazer o quê? Pedir o benefício ali por incapacidade temporária e o INSS vai fazer o quê? Ele fornecer ali o benefício naquele período que você fica doente. Então, assim, é importantíssimo. Como o senhor falou, é de utilidade pública, é relevante e fica aí a dica, né? Muito bom. Olha, o contrato é a doutora Simone. E nessa mesma linha aqui, olha, a sua mãe criou você sozinha. O senhor já falou um pouquinho da sua mãe e a gente sabe ali como é difícil mesmo para as mães solos também, né? Independente de relação, mas eu digo principalmente de cuidado. Uma mãe solo cuidar de seus filhos hoje já é muito difícil. Mas aí, o que o senhor acha hoje que está faltando com relação... Porque, como o senhor mesmo falou, pé da letra, né? Uma expressão assim bem chucra. Às vezes a gente vê pé da letra, a gente vê escritas, mas assim, na realidade ali, a gente não vê na prática acontecer o que está lá escrito, né, nos direitos fundamentais, nas garantias constitucionais. Mas, na sua opinião, mesmo aí já invadindo um pouco essa linha do que o senhor falou, que está guardando ali seus projetos, o que é que o senhor hoje pode nos deixar assim, para contribuir, ainda que o senhor não tenha que eu acho falar sobre mães solos, né? O que seria sim, hoje sim. interessante? Basicamente, isso aqui eu posso até abrir, porque, assim, como a gente falou agora há pouco, eu poderia aqui citar artigo, parágrafo, inciso da Constituição, que dá amparo ao indivíduo, à criança, ao adolescente, ao aposentado.
Mas muito mais do que isso é entender o seguinte: a figura da mãe solo hoje, primeiro que a gente tem a mãe solo e tem mãe de crianças atípicas, né? Que Perfeito. tem muito. Isso é algo que acontece. Se você pensar que eu vou aqui me reportar o conceito do que eu vivi como criança, de ficar sozinho em casa, da mãe sair para trabalhar cedo, só voltar que eu já estava dormindo, ficar sozinha ali, né? Correndo perigo. Perfeito, sim. Então, se você pensar aqui, onde essa mãe trabalha? Ela mora no Rio de Janeiro e trabalha em Niterói, né? Vou sair pesquisa no Google, você vai ver a distância. Porque essa mãe não tem o direito de ter uma creche próxima ao seu trabalho, onde essa criança fica lá durante o dia, enquanto essa mãe está lá trabalhando, seja o trabalho que for. Perfeito. O trabalho que for. Então, aumentar o número de creches. Sim, também concordo. Aumentar e dar a essa mãe, dependendo do estilo de vida que ela tem, se ela tem uma criança autista ou um PCD, dar a ela, assim, tratamentos psicológicos. Perfeito. Oferecer a essa mãe a possibilidade de também ter o seu refúgio. E eu entendo, doutora, é um assunto que, com certeza, muita gente não comenta, porque isso vai mexer num fio maior. Toda mãe solo que comprovadamente tem uma situação atípica na criação do seu filho, seja que essa criança seja TDAH, autista, PCD, o que quer que seja, ou sofreu uma agressão por parte do pai, ou o pai foi assassinado, é comprovado que essa criação é diferente. O salário dessa mãe não pode ser igual ao das demais. Isso é perfeito, isso é relevante demais. Isso é um assunto para ser discutido. E eu acho pouco provável que a senhora tenha, nesse momento, algum deputado que esteja comprando uma briga dessa. É verdade, é uma boa briga. Eu gosto de esmiuçar o meu raciocínio. Então, numa repartição que todas as funcionárias ganham R$2.000, mas ali tem uma mãe que tem uma vida diferente das demais. Comprovadamente solo, eu já entendi. R$2.500. Perfeito, entendi. É comprovado. É lógico que a gente tem que comprovar isso. Essa pessoa, ela tem sim que ter um direito. Ela tem um direito. Por quê? Porque ela tem que comprar um remédio diferente. Ela tem que ter um cuidado diferente com aquela criança. Então, o olhar para a mãe solo não pode ser só o olhar da piedade. Sim, sim. Do Dia das Mães, fazer aquelas homenagens. É o dia a dia. É o cotidiano. E vê se o senhor concorda comigo ou eu estou pensando além. Assim. Corri um risco agora, né? Correndo um risco aqui gravado. Dei um projeto aqui para os outros aqui. Deu um projeto aí maravilhoso. Maravilhoso, porque o senhor esmiuçou, na verdade, trouxe os detalhes que eu penso assim, porque eu vou falar isso aqui com relação ao que nós presenciamos no dia a dia, tá? Não é algo que não é fantasia, é realidade, é o que você ouve. Porque eu entendo, tá? Eu não sei se, de repente, as mães vão concordar ou não comigo, mas como o senhor falou, a gente precisa também colocar a nossa opinião como assim o senhor fez. Comprovadamente, porque eu não entendo, por exemplo, que, por exemplo, a mãe que cria o filho tem ali a guarda e que o pai vê de vez em quando e que ainda assim o pai também pensiona. Isso não é mãe solo. Você concorda comigo ou não? É interessante, né? Foi para uma linha bem interessante. Não, é porque acaba caindo para um lado. A senhora como mulher, a senhora entra numa seara que algumas mulheres não gostam. É verdade, é verdade. Para mim, como homem, fica parecendo que eu tô legislando em causa própria. Eu acho que é uma discussão, sim, que boa. Tem que ser boa. Uma discussão boa. Outras mulheres. É pra gente encontrar justiça. Sim, que é um assunto que aí vem alienação parental. Sim. Criação. Existem muitos exemplos do cotidiano, a gente que é pastor de igreja, e tem minha vida mesmo também, eu tenho a minha vida, não vou negar das coisas que eu já vivi, de situações onde a mulher tem alguns privilégios, judicialmente falando. E que, vamos supor, o que define a mãe ter a guarda? Por que não é o pai que tem a guarda? Existem lá os na verdade, não dá para entrar muito nisso, não, mas é. Que seja feito justiça do tipo, tem pai que tem sim condições de criar um filho. Tem. E ama o filho para isso. Da mesma forma que eu tô levantando aqui a bandeira de que a mãe que tem um filho numa situação atípica, ela tem uma remuneração diferenciada. Então, eu trabalho com a justiça. Mas aí a pergunta seria o seguinte, se essa sua... Porque eu achei interessante quando o ponto que o senhor falou sobre... comprovadamente, e o senhor falou, por exemplo, quer ver um exemplo que o senhor deu?
Vem aqui no meu raciocínio, o senhor falou, exemplo, o pai faleceu, né? E, de repente, existem muitas situações. O pai faleceu, não deixou, aqui a gente entra de novo no direito previdenciário, não deixou pensão por questões de requisitos, os requisitos exigidos não foram ali, né, cumpridos, e com isso não foi possível requerer a pensão-morte daquela criança, para aquela criança. Nesse momento, ela se tornou uma mãe solo, sim. Perfeito? Então, o senhor entendeu até aqui? Então, é justamente sobre isso. Nessa linha que o senhor falou, isso aí traz muita justiça mesmo. Porque agora essa mãe ela vai estar verdadeiramente só, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É bem abrangente o tema, que se você pensar, vamos supor, a gente está no Rio de Janeiro, sim, a gente tem várias situações de violência. Então, imagina uma criança que o pai foi assassinado, né? E nós temos, no caso aqui no Rio de Janeiro, de filho que presenciou o pai sendo assassinado. Como é que essa criança vai ficar? Nossa! E essa mulher agora tem que criar esse filho sozinha. Em todos os sentidos. Então, se ela constitui uma profissão, ela tem que ter um tratamento. Perfeito, é sobre isso. Então, é exatamente isso. Por outro lado, a gente também tem que rever esse conceito de guarda. Aí já é uma outra esfera mesmo. Entendeu? Perfeito? Já é uma outra esfera. A gente tem que trabalhar com a justiça. Tem que trabalhar com a justiça. A gente, infelizmente, a gente tem muitas histórias. Eu não sei se a senhora viu, a gente não entrou nesse tema aqui, eu acho nem sei se a senhora anotou aí, que está sendo cogitado... Mas tá leve aqui a conversa, tá fluindo até diferente. Está sendo cogitado no Senado essa questão da falsa acusação, que acontece em alguns casos de mulheres que dizem que foram agredidas. Nossa, não comprovam. Esse pastor, ele é ótimo, ele traz inúmeros temas. Porque, tipo assim, não... Isso é perfeito. Eu gosto de estudar o que acontece no Brasil. Não, isso aí também é um outro muito relevante. No Brasil se discutem temas desnecessários. Então, você vai ver debates com grandes visualizações de vários... discutindo banheiro, meu irmão. Nossa, é verdade. Isso é um tema idiota. E isso aí que o senhor falou também é demais. Assim, então as pessoas gastam tempo e energia, né, para discutir banheiro. E deixa eu te dar um exemplo, para o senhor ficar bem feliz nesse tema que o senhor trouxe. E é bom quando a gente traz a materialização, né? Quando a gente não fala, não é só de falar. Não, você viu, você vivenciou, então você tem a materialidade daquilo que você está falando. Então, isso que o senhor falou sobre... já estamos em inúmeros assuntos aqui, vai estar maravilhoso. Que o senhor falou sobre a falsa acusação, quando existe aquele fato de a mulher vai e denuncia o homem, diz que agrediu sem ter agredido, é sobre isso, né? E isso realmente acontece. Eu, por exemplo, eu já fui procurada como advogada por mulheres que disse assim, na hora da raiva eu fui lá e disse que ele me bateu. Mas ele não me bateu, mas você vai prejudicar ele, imagina. E assim, eu acredito que eu só não posso adentrar a mais, né, vamos dizer assim, nesse assunto, primeiro porque eu realmente não sou criminalista, mas o advogado, ele entende um pouco de tudo, né, vamos dizer assim. E ali, saber que foi um crime, falsa acusação, né, falsa comunicação de crime. Então, isso aqui a gente... de cara, nós já sabemos. E aí, como provar isso? Então, de fato, isso também é muito relevante, tá? Isso é muito... Também tem que fazer aí... A gente precisa voltar ao conceito da justiça. Da justiça, perfeito. Seja ela em que âmbito for. Perfeito. Eu não sou... um outro tema que é relevante, e eu tenho como pauta de entender que chegando aonde eu sonho chegar... é a questão da educação. Então, hoje se fala muito no Brasil sobre cota. Eu, como negro, eu deveria ser altamente favorável à cota. Eu sou radicalmente contra e digo por quê. Eu não quero cota. Eu só quero poder estar numa escola de ensino que me proporcione o mesmo nível de ensino que a escola que está lá na Zona Sul, que o cara está pagando 15, 16 mil reais numa mensalidade. Eu concordo. No mesmo nível. Eu concordo plenamente. Porque aí sim. Agora, não adianta você me dar cota como um pires na mão de uma esmola, e eu não vou saber fazer uma conta de 2 mais 2. Porque eu não fui ensinado. A gente tem no nosso sistema, a gente está aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, a gente está no Rio de Janeiro. Quando tem uma troca de tiro numa comunidade, as escolas fecham. E aqueles alunos ficam, às vezes, uma semana sem aula. E aquela aula não é reposta. Então, como é que você vai pegar aquele indivíduo e vai colocar ele para fazer uma prova para a faculdade? Ele não vai passar. Mas não é porque ele é preto. Não é porque ele é branco. É porque ele não teve aula. Perfeito, perfeito, eu concordo. Então, a gente tem que brigar hoje na educação, não é para que tenha cota. É para que todas as escolas, sejam elas municipais, você vai colocar o teu filho numa escola particular,
por um outro motivo. Por um outro motivo, exatamente. E não pelo motivo pela ensino. deficiência, né? Ah, eu coloquei porque é mais perto da minha casa, coloquei numa escola particular porque lá tem uma aula de balé e eu já incluo tudo junto. Perfeito, Eu perfeito. não vou precisar de levar meu filho para um lugar para outro, porque lá tem uma aula de judô, lá tem uma piscina. Agora, no que tange a ensino, matemática, português, química, física, as matérias, geografia, história, a escola estadual tal, tem o mesmo nível da escola particular tal. E aí, a gente não vai discutir cota. Olha, eu acho isso maravilhoso e eu também sou dessa pauta, tá? Assim, a gente sabe que é uma pauta difícil, né? É uma pauta difícil sobre cotas. Nossa, você é mais do que uma cota. Você é muito mais do que uma cota. A cor da sua pele não pode definir a sua inteligência. Ser negro não significa dizer que eu tenho que estar mendigando uma Doutora, cota. e nós vivemos num país... o negro que pode acontece? ser quem ele quiser. A gente vive num país que acontece? O camarada não é negão, mas ele quer entrar para a faculdade pela cota, aí ele se declara negro. Aí o negro mesmo não entra. Ainda tem esse tudo, vamos dizer, esse jogo todo aí que... Eu tô vivendo isso agora, Tá no vivendo? universo político. Ah, tá. Porque quando você se inscreve no partido, Tem a cota. Para mulheres, pra Sim, negros. Tem um monte de gente que não é preto, que quer, para poder alcançar a para cota. poder alcançar o dinheiro lá que é liberado. Nossa. Aí Então. eu que sou preto, que me vejo no espelho todo dia, eu não preciso de me sentir preto, eu sou que sou preto. Aí O tá. cara se autodeclara, aí ele vai lá e faz um documento. Eu me autodeclaro negro porque minha bisavó foi negra. Eu não preciso disso, eu me olho no espelho todo dia, irmão. Eu sei que eu sou preto, não precisa ninguém me dizer. Eu não preciso de um exame de DNA. Certo? É Eu verdade. preciso fazer um exame de sangue para constatar que eu sou preto. Tô me vendo aqui agora na câmera, eu sei que eu sou preto. E nós, brasileiros, nós somos o quê? Uma miscigenação, né? Todo mundo é um A gente pouquinho vive de num tudo. país que essa, desculpa usar essa expressão aqui, essa malandragem, a cota não resolve. Porque o camarada vai dizer, ele se auto-intitula negro para poder entrar numa faculdade, para conseguir um emprego, para conseguir uma vaga no partido político, Nossa. e não resolveu o problema. Não resolveu o problema. O problema não é a cota, o problema é a educação que está precária. Educação, saúde, É, educação. É educação, o exatamente. equilíbrio social. O que seria esse equilíbrio social? A gente vive um contexto social, doutora, e a senhora foi moradora de Sim, uma região que eu também fui, sim. que o nosso CEP nos compromete para conseguir um emprego. É verdade. O CEP. O CEP é. Isso é interessante. E isso é um problema social. Problema social. Porque aí se fala muito da discriminação e do preconceito, né, do racismo, né, da misoginia, né, da questão do nordestino que sofre. A gente sofre isso. Bom, Eu sei. mas também é a questão cultural, é a questão regional. Você mora onde? Hoje a pessoa tem até vergonha de falar, eu moro na rua ali e tal. Ah, tu mora na favela? Não, lá não é favela, não. Tem isso, tem isso. Lá não é favela. Não, eu moro na rua. Na a rua. favela é só em cima. Eu tenho um problema com algumas pessoas, e isso vale até como um corte, porque assim, São Gonçalo é uma cidade, Niterói é uma outra cidade. E tem gente que tem vergonha de dizer que é de São Gonçalo. Nossa. Então ele fala, não, porque eu sou de Niterói. Ah, é? É. Interessante. Aí eu falo, de Niterói aonde? Eu conheço os dois lados, eu conheço os dois municípios. Aí a pessoa fala, não, eu lá de Porto da Pedra. Eu falei, não, Porto da Pedra é São Gonçalo, irmão. Eu falei, não, irmão. São Gonçalo é São Gonçalo, Niterói é Niterói. Respeita a cidade de São Gonçalo. É bonito quando o Vinícius Júnior faz gol, que você quer dizer que é de São Gonçalo, porque o Vinícius Júnior é do Mutuá. Então, as pessoas têm até vergonha. Por quê? Porque hoje São Gonçalo é uma cidade que está passando por alguns problemas. As pessoas têm vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou de São Gonçalo. É isso aí. Entendeu? Viva São Gonçalo! Viva São Gonçalo! Ô, glória! E é maravilhoso. De seu Jorge, de Vinícius Júnior, de Kleber Lucas. Toma uma aguinha, pastor, toma uma aguinha. Ó, em 1993, o senhor relata ter tido um encontro transformador com Jesus Cristo. Como a fé impactou, né, na sua compreensão sobre justiça social e cuidado com os mais necessitados? Esse encontro, né, esse encontro que o senhor teve ali com Jesus, onde iniciou ali, né, toda a sua mudança, vamos dizer assim, espiritualmente falando, o que isso impactou no seu olhar com os mais necessitados? Como eu falei para a senhora, eu sou de origem de periferia, Sim. um ambiente pobre, família disfuncional.
Eu já fazia muitos trabalhos sociais com um grupo que eu caminhava. Criança, eu frequentava leprosário, orfanato, asilo. A gente levava doações. Eu, com 12, 13 anos, eu já frequentava esse ambiente de ajuda. Porque é o pobre que ajuda o pobre, né? Bem sei Isso é um disso. fato, né? É fato. O pobre, ele se ajuda. Isso é muito bacana. Então, a gente era muito pobre, mas, ó, sábado a gente vai no orfanato tal. Aí, aquelas crianças, a gente cantava, dançava. Eu dançava Michael Jackson. Nossa, que legal, olha. E eu via as pessoas levando as doações. Aquilo já me chamava a atenção. Quando eu conheci Jesus em 93, que foi realmente algo que mudou radicalmente a minha vida, eu conheci Jesus dentro de um quarto lendo Bíblia. Ai, que lindo. Depois que eu fui numa igreja. E quando Cristo entra na minha vida, primeiro que Jesus abre a minha mente para a questão de empreendedorismo, de poder ser alguém maior. Então, aquela frase clichê que você ouve na igreja, que você, quando vai numa igreja, você ouve, que parece uma frase clichê, Deus tem uma grande obra na tua vida. A primeira vez que eu ouvi essa frase, Deus tem uma grande obra, eu enxerguei uma construção. Porque obra é uma construção. E construção você tem que ter investimento. Você vai ter que investir naquela. E é Sim, grande. é perfeito. Não é só uma obra, não é Deus tem uma obra, é Deus tem uma grande obra. É. Então, a minha mente, ela se abriu para poder ser empresário. Foi o evangelho que fez isso em mim. Perfeito. Eu comecei a ver, peraí, esse Deus é um Deus que tira do monturo necessitado e coloca sentado entre os príncipes, que pega o Davi por detrás das ovelhas e faz rei, que Eita, pega o José e faz governador. Então, peraí, eu quero isso na minha vida. Glória. E eu vivo isso hoje. Maravilha. A prova é que eu tô pleiteando uma cadeira de um parlamento. Sim, sim. Eu brinco isso com meu amigo. Eu não tô batalhando para ser qualquer um. Eu quero ter e fazer relevância, não é só ter um mandato. Fazer relevância. É ter relevância. Então, assim, quando você olha para a Bíblia vai dizer em Tiago o seguinte, que a verdadeira religião é você ajudar os órfãos e as viúvas. Jesus vai dizer que vai chegar o grande dia, quando a gente estiver diante dele, que ele vai dizer assim, olha, vocês estiveram perto dos meus pequeninos, eles tiveram fome e vocês não deram de comer, eles tiveram sede e vocês não deram de beber. Então, hoje, na minha vida, eu consigo entender que o evangelho em mim me ajuda a ajudar pessoas. Perfeito. Hoje eu tenho, junto a mim, ao meu ministério, a minha vida, mais de 5 projetos, com cestas básicas, com ajuda direta. E eu tenho um projeto hoje que eu ajudo em Guiné-Bissau, que são 1.200 crianças, numa aldeia, com o pastor Djalma Paiva, que está lá há mais de 30 anos. A gente manda um valor para lá, não tem como mandar. Aqui no Rio de Janeiro, a gente manda a cesta básica, né? Aqui a gente consegue visitar. Sim, perfeito. De lá eu não consigo ir, estou para me organizar, só que Guiné-Bissau hoje sofreu um golpe de Estado. Então você não pode visitar o país, então a gente manda um valor mensal e eu não tenho esse valor. Eu ligo para os amigos, eu ligo para os empresários, eu ligo para as pessoas e um coloca R$10, outro coloca 100, outro Maravilha. coloca 1.000. E aí eu mando e peço para ele fazer um vídeo agradecendo, porque hoje tem que comprovar, então ele faz um vídeo agradecendo pessoalmente. Perfeito. Ele faz, assim, às vezes ele faz 20 vídeos agradecendo individualmente Ai, que lindo. as pessoas. Obrigado pela oferta que você mandou. Eu presto um relatório a essas pessoas. Lindo. Então, eu acredito que com o mandato a gente pode fazer isso muito mais. Muito mais, eu creio nisso. Então, assim, eu entendo que ajudar o outro, primeiro que é cristão. Quando você ajuda alguém, você está realmente sendo Cristo. É. Você está manifestando o reino de Deus na vida das pessoas. Imagem e semelhança. E segundo, doutora, vou ser sincero, eu acho que uma vida sem se preocupar com a dor do outro é uma vida muito insignificante. Eu tento entender como é que alguém consegue viver sem pensar no outro. Sem pensar no outro. Eu também. Eu confesso pra você. Às vezes, eu tenho alguns conflitos com essa geração. Outro dia eu tava num lugar que alguém disse, nada contra, com muito respeito, desculpa, me perdoa, mas eu vou ter que falar isso aqui. Não sei nem se depois vai ser cortado. Eu tava num ambiente conversando com a pessoa e a pessoa, peraí, pegou o celular assim rapidamente, que eu tenho que comprar o ingresso pro Rock in Rio. Aí eu olhei aquilo ali, 600, 700 reais, nada contra quem vai. Só que para aquela mesma pessoa, alguns dias atrás, eu tinha mostrado os vídeos de Guiné-Bissau. Nossa, pedindo uma oferta. Isso acontece muito. E a pessoa falou que não tinha. Meu Deus. E eu achei, desculpa eu usar essa expressão, eu achei aquele ser humano na minha frente tão insignificante que eu não quis mais manter relacionamento de amizade com ela. Entendi. Porque eu não sou Madre Teresa de Calcutá, eu não sou perfeito, eu tenho meus defeitos, mas a dor do outro mexe muito comigo. Eu perco noite de sono. Nossa. Às vezes o pastor Djalma me manda mensagem desesperada, eu preciso de um valor, e quando eu não consigo, eu entro em crise, eu ligo para ele dizendo assim, pastor, desculpa, eu não consegui. E quando eu consigo, eu me sinto tão útil,
Eu creio. Eu me sinto tão útil no reino, porque a gente que lida no altar, às vezes a gente acha que ser pastor, ser pregador é quando a gente tá com o microfone na mão. E não é. E não é. Muitas vezes a gente de verdade manifesta o reino de Deus em nós num off. Ninguém viu. E você fez uma criança, no meu caso lá são crianças, que comem só arroz. Eu tenho vídeos que eu posso mostrar pra senhora, as crianças felizes porque estão comendo arroz. Eu acredito, sim. Acredito fielmente nisso aí, pastor, sem dúvida. E nessa mesma linha aí, ó, o senhor já pode complementar que eu vou te perguntar. Por exemplo, não, como pastor em comunidade, né, que o seu é o seu foco, comunidades carentes, eu acredito, pelo que eu estou conhecendo, o que eu já conhecia, eu vejo que o senhor tem essa linha, né? Mas sendo pastor em comunidades, quais foram assim as suas maiores dores humanas que você testemunhou relacionada à pobreza, doença, abandono? Você pode dar algum exemplo de algumas coisas assim? Tenho vários. Até porque eu tive o privilégio, para mim é um privilégio, de ter sido pastor em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Eu vi muitas mães solos sofrendo, sem ter realmente dar para os filhos para comer. E a igreja ali ser uma ação direta de ajuda. Por isso que quando alguém vai falar mal de igreja, de pastor, procure saber de verdade. Existem igrejas e igrejas, existem pastores e pastores. Eu vi mães perderem filhos por tráfico. Eu fiz muito funeral, que eu vi a mãe ali sepultar o terceiro filho já. Entendeu? Eu tive essas experiências de fazer a cerimônia fúnebre do terceiro filho executado daquela mãe. Entendeu? Eu vi gente perdendo casa porque construiu em lugar errado e houve desabamento. Então, assim, eu tive várias experiências eu tenho uma experiência engraçada no lugar onde a senhora me conheceu, porque eu me mudei. Eu me mudo para aquele lugar, né? E tinha acontecido naquela semana, eu não sabia, naquela semana tinha acontecido no Rio de Janeiro tem tráfico e milícia. Então, o tráfico tinha botado a milícia para fora. É uma guerra, né, diz? E eu chego naquele lugar com esse meu estereotipo grandão, eu paro o carro na rua e vou dormir. Quando eu acordo de manhã, o carro tava todo arranhado. Tanto é que depois eu até perdi aquele carro. E é quando eu conheço o pastor Eliezer Tomé, que eu mando aqui um abraço, que é uma figura ímpar. Abraço, nosso pastor Eliezer Tomé. Naquele dia, no dia seguinte, eu acordo de manhã, vejo meu carro todo arranhado, o velho homem quis se manifestar, mas eu falei assim, cara, eu sou crente, eu sou pregador. E eu conheço o pastor Eliezer naquele dia, eu falo assim, cara, me empresta uma caixa de som? E ele fala, pra quê? Eu falei, eu vou fazer um culto aqui na esquina. Ele, mas você acabou de chegar, eu disse, exatamente por isso. E ele liga o som, a gente tem os vídeos e as fotos. Ai, que legal! E eu começo assim, atenção moradores, não vou falar o bairro aqui, por uma questão de ética. Me mudei ontem, né? Quero dizer que eu não sou miliciano, não sou traficante, eu sou pastor. Ô, e glória! tô aqui pra orar pela vida de vocês, pra abençoar vocês. E na hora vinha passando um menino do movimento que pede oração, a gente ora por ele. Então, assim, a gente vivencia dores das mais diversas. Das diversas, é verdade. Inclusive dos meninos que estão envolvidos no tráfico e não têm força para sair. Que é um assunto muito complicado para nossa sociedade. Que a gente sabe, ninguém que está passando pano em bandido, mas a gente é cristão e a gente não consegue olhar para aquele ser humano e não entender que Deus pode mudar aquela vida. Não é bandido morto, é bandido liberto. Transformado. É isso que a gente prega, né? Eu não sei se está na sua pauta, mas eu vou daqui passar rápido. Eu tenho uma ideia para o sistema carcerário do Brasil, que para mim é um sistema falido. Falido, demais. Sistema que o camarada entra lá puxando o carro e sai de lá especialista em clonar celular, não é isso? Em tráfico. Se os nossos presídios fossem presídios agrícolas, industriais e técnicos, aonde o indivíduo foi preso, sei lá, por qualquer delito, mas lá ele vai ter que encontrar uma profissão para ter. Perfeito. Então, eu também penso assim. Ele não vai ficar lá só tomando banho de sol ou maquinando o próximo crime. Ele tem uma carga horária de trabalho, onde ele tem hora para acordar, hora para almoçar, para trabalhar. Perfeito. Aquilo tem que ser observado. E quando ele cumprir a pena, aquele sistema já está vinculado a uma empresa. Porque as empresas hoje, por obrigação de lei, têm que ter no seu rol de empregados o mais 50, o menor aprendiz e um PCD.
Por que não um ex-presidiário? Perfeito, isso é muito bom. Olha aí. Soltando aí os projetos, hein? O meu medo é a galera pegar e... Não, mas seja firme, seja... Não, eu tô sendo firme. É você que tem que, quando você for postar, você me marca. Vou te marcar, com certeza. Porque isso aqui... Isso é ouro, pastor. Por que a gente tá falando isso? Isso é coração também, né? A gente vive. É o desejo, é o que a gente deseja para nossa sociedade. Quantas vezes, doutora, eu poderia contar inúmeras histórias, mas eu vou contar uma aqui em particular. Eu já tive a oportunidade de salvar meninos da execução. Eu acredito também. Do garoto correr, o culto está acontecendo, o garoto correr, caindo, tomando paulada, e ele cair na porta da igreja. E eu parar o culto, descer, e ficar literalmente ali, os caras com a pistola assim. Peraí, calma aí, rapaz, tu vai matar o cara aqui, calma aí. Essa cena. Sim. Pastor, ele tem que morrer. Eu falei assim, dá mais uma chance pra ele? Uma chance. Mas aí é safado, você vê, dá só mais uma chance. De eu pegar o cara, mandar pra outro estado e dizer, meu irmão, toma rumo da tua vida. Aqui o dinheiro, vou te conectar a fulano vai te dar um emprego e a pessoa mudar de vida. Vai. A pessoa mudar de vida. Ô, glória. Isso que é maravilhoso, né? Então, eu tenho essas experiências. E isso é muito bom. Eu tenho uma experiência com a irmã Graça. A irmã Graça tinha 5 filhos. Hoje já devem ser adultos. O marido da irmã Graça é executado pelo tráfico dentro de casa. Um dia eu tava fazendo a ceia e eu vejo uma cena assim, igual cena de filme, tudo fica escuro, uma luz. A Graça olhando pro céu, chorando, e eu sabia da história da Graça. E aí, na mesma hora, eu entendo que foi o Espírito Santo de Deus, manda chamar. Eu falei, Graça, o que você sabe fazer? Ela disse, eu sei fazer unha. Eu vou em Madureira, eu compro tudo que você pudesse imaginar naquela época, eu tô falando de 2002, de unha. Então, manicure, banquinho, manicure, o pau de laranjeira, os esmaltes, as lixas. E eu entrego pra ela e falo assim, irmãos, a Graça agora é manicure. Ela atende na casa dela. Então, se as manicures cobravam, sei lá, R$20, a Graça cobra 15. Perfeito. E a Graça hoje tem um próprio salão. Ai, coisa linda, maravilha. Isso que é testemunho. Então, a gente tem na vida essa prática. Por isso que a gente não é promessa vazia. Promessa vazia não vale, né? O político profissional, ele faz promessa vazia. É. E tem muito, né? Por aí. Até porque ele tem os acordos dele. Ele faz com você, mas ele tem um acordo pior ou no partido ou com alguém que está com ele. É verdade. Olha, o senhor realmente tem uma história tremenda, hein? É muita história, muitas de verdade. Eu brinco sempre que minha vida dá uma série de Netflix de umas 3 temporadas. É verdade. Cada temporada com 30 episódios. Então vai ter que ter outros episódios. Netflix, tô aqui. Terá que ter outros episódios aí do Além do Direito também, porque é muito bom ouvir tantas histórias. E isso é relevante, principalmente... Fazer um momento, eu pensei, o senhor está falando aí, eu já estava pensando assim, fazer um momento testemunho, trazer só testemunho, sabe por quê? Porque também edifica, né? Aquelas pessoas que escutam, as que assistem o programa. Porque como é Além do Direito, a gente não consegue, não consegue ficar só na periferia de Constituição, de Código Civil, de Código Penal. Você viu o que eu falei? Periferia. Porque nada substitui o mover de Deus. Ah, glória a Deus. A Constituição ela é muito relevante para o Brasil. Maravilha. E você já aproveita aí para não esquecer, clica no sininho, já se inscreve aí e vamos também seguir aí o nosso canal Além do Direito, né? Porque é maravilha. E deixa eu te perguntar aqui, você recebeu a medalha Pedro Ernesto, né? Por serviço. O senhor falou aí agora sobre os seus serviços prestados, né? À sociedade, mas qual foi o projeto social que mais marcou a sua trajetória? E por quê? Como eu falei para a senhora, foi em 2016, isso foi uma surpresa para mim, eu não sabia. A história é muito engraçada porque a medalha Pedro Ernesto ela é uma homenagem da cidade do Rio de Janeiro, né? Então eu estava pregando numa igreja em Nilópolis e de repente eu estava lá no culto e o pastor falou assim, termina o culto mais cedo. Eu falei, tá bom. Eu terminei o culto mais cedo e aí tinha um irmão lá que era vereador, o irmão Mário, e ele leva lá o diploma e a medalha. Eu nem estava preparado. Geralmente se recebe a medalha Pedro Ernesto na Câmara. Eu não recebi na Câmara, eu recebi numa igreja. Ah, que legal. E aí ele contou uma história que ele vivenciou comigo como pastor,
pregando para ele, porque ele disse que uma mensagem minha mudou a vida dele. Meu Deus. E ele acompanhando essa coisa de estar com o jovem, de olhar para o jovem, do empreendedorismo, do olhar o jovem e o idoso com o mesmo olhar, de entender o seguinte: o jovem tem uma força e uma capacidade de construção futura. E o idoso tem que ter o respeito da sua história. E quando eu trabalho no social, eu trabalho com essas duas áreas, o jovem e o idoso. E ele viu tudo isso, então, Maravilha. quando eu recebi a medalha Pederneст, estava exatamente dentro desse combo de ações sociais para jovens e idosos. Coisa linda, maravilha. E o senhor também teve aí a formação, né, em gestão pública. Essa formação, ela contribuiu para a sua visão sobre o uso responsável dos recursos destinados à saúde e à assistência social e previdência. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que te ensinou, o que te trouxe? Eu estudei gestão pública propositalmente. Propositalmente. Quando eu comecei a ver que em algum momento eu queria vir candidato a algum pleito eleitoral, e que fique bem claro que a escolha para deputado federal foi uma escolha de comum acordo com várias pessoas que, a partir do momento que eu comecei a mostrar o que eu tenho como projeto, como eu tenho como ideia, isso aí que você quer é para deputado federal. Então, eu decidi estudar. Maravilha. Não só cair de paraquedas. Mas isso é lindo, se preparando, né? Se preparando, se preparou e está se preparando. Eu me preparo todos os dias, e todos os dias eu aprendo. Isso é maravilhoso. Eu quero estar com gente que sabe muito mais do que eu. Eu quero poder aprender. Eu acho que esse é o grande segredo para uma boa gestão. A gente precisa tirar do papel, né? Muitos se perguntam, quais são os seus projetos, qual é a sua plataforma? O Brasil não tem problema de falta de lei. Precisa de bons gestores. Exatamente. E pessoas competentes. Então, assim, a gente não tem problema de lei. E com bom caráter também, né, pastor? É o principal, né? É o princípio da vida. Porque, de fato, até encontramos aí pessoas até capazes, pessoas profissionais, mas a falta do caráter destrói. Então, assim, isso aí também é algo assim que muda muito, né? Eu entendo que a gente precisa... A trajetória. Vou dar mais um spoiler aqui. A gente precisa trabalhar muito essa questão de enxugar os gastos, né? A máquina pública. A gente está vivendo no estado do Rio de Janeiro a prova viva disso. A gente, teoricamente, está sem governador. Sim. Nesse exato momento que a gente está aqui agora fazendo, eu não sei quando vai ao ar, mas nesse momento, a gente tem um governador interino, que o governador interino está enxugando a máquina pública. É verdade. E ele está provando que todas as exonerações que ele fez não tinha funcionalidade. Porque o Estado está funcionando. Está funcionando. Vamos supor, você tem uma empresa, você tem lá 50 funcionários. Você demite 30, fica só com 20. Pô, a empresa da Simone não vai produzir. Não, produziu mais. Então, peraí. Então, aqueles 30 que estavam lá, só comia dinheiro. É perfeito, tá? Então, nós temos um governador interino que está fazendo mais do que os últimos 4 governadores de mandato. Então, eu sou um árduo defensor de enxugar a máquina pública. Perfeito. Isso você faz com gestão pública. Eu concordo. Inteligentíssimo, maravilha. E eu bato palmas pro senhor, porque eu acho que realmente o primeiro passo, na minha visão, realmente é conhecer, ter conhecimento, porque conhecimento muda sim. Né? Ter aí o que o senhor fez, ir lá estudar, poder estar preparado. Não chegar de paraquedas, como o senhor falou. Não, tem que ter sim aí o conhecimento. Estudando. E continuar estudando, exatamente. Um dos seus pilares é a transparência nos gastos. Inclusive, estamos falando sobre isso, né? E como evitar desperdícios sem prejudicar direitos fundamentais? O senhor acabou de falar, né? O governador interino que está provando isso. Não afetou. Não afeta. Os programas sociais que hoje no Estado tem, né? Pelo contrário. Hoje eu vi uma reportagem de uma secretaria que foi criada e nem lugar físico existia com 35 funcionários. Não tinha nem lugar, ou seja, se criou uma secretaria que não tinha para que criar. O Brasil tem que acabar com esse negócio. Você pega um país europeu, e aí eu vou ter que ampliar o raciocínio, que tem 17 ministérios. Nosso país hoje já está com 36. Nossa, eu também não concordo com esse negócio de um monte de ministério. A gente tem ministérios que não tem funcionalidade. Tem que enxugar sim, tá? Tem que enxugar. Eu acho também. Isso você faz na sua casa. É verdade. Você faz na sua casa. Sim. Tanto para questões de uma situação adversa, né? Um dos cônjuges perdeu o emprego, vamos diminuir agora aqui. Ou num sonho. A gente viajar, tem uma casa, né? Vai viajar. Tem que enxugar aqui. Então, se você quer um país próspero, verdade, funcional, você tem que enxugar a máquina pública. É verdade. E eu não acredito que ao enxugar a máquina pública, você vai prejudicar
os serviços, porque Rio de Janeiro hoje se tornou laboratório para qualquer lugar do mundo para entender o seguinte: o governador interino está exonerando todo dia 2, 3, 4, 5 mil funcionários fantasmas e a máquina está funcionando. Meu Deus, o interino vai ser reeleito. Tamo junto aí, né? Não sei não. Olha só, eu não defendo bandeira partidária, eu defendo ideais. Sim. Eu defendo trabalho. Tem que defender o Brasil, eu né, defendo doutora? uma boa gestão, eu defendo o Brasil. É isso aí. O Brasil tem que parar com essa briga de direita e esquerda. chega disso. Ai, de Pensar no direita. Brasil. Tem que ver o que é bom pro país. O que é bom pro Posso contar uma país? história para a senhora rapidinho aqui? Sim. Aqui no Rio de Janeiro, o meio de transporte era usado com um cartãozinho chamado Rio Card. Com o Rio Card você pegava ônibus, trem, você pegava metrô, VLT, e com o Rio Card você saía do Rio de Janeiro, da cidade, e você ia para Niterói. Você pegava a barca e lá você transava. O ex-prefeito, que ainda estava à frente do mandato, o Eduardo Paes, antes de sair, ele mudou para um tal de Jaé, que é um outro cartão. Esse Jaé só funciona na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Certo? Então já criou confusão. Ele entrega o mandato para tentar a candidatura pré-governador. Governador, isso. O prefeito em gestão vai e diz o seguinte, ó, a partir do dia 30 de maio, ônibus só vai aceitar dinheiro, ou seja, da noite pro dia. Então as pessoas não tiveram tempo hábeis. Eu fui e fiz um vídeo dizendo o seguinte, meu amigo, faz parceria com farmácia, padaria, banca de jornal e coloca nesses lugares o Jaé para a pessoa comprar em qualquer lugar. Sim, perfeito também. Porque na Europa é assim. Prático. Na Europa é assim. Sim. Porque no Brasil você cria o tal do posto de atendimento. Tudo é posto de atendimento. Eu tive a Argentina outro dia, a Argentina também é assim. Qualquer lugar que você vai do Qualquer mundo. banca tem os cartãozinhos dos lugar ônibus. Do mundo, exatamente. E você quer comprar só uma viagem, você compra só, você não tem que comprar mês. Isso, perfeito, isso mesmo. Compra um mês, um dia. Eu só quero um dia. De repente você tem seu carro e hoje você resolveu andar de transporte público. Sim. E aí eu fiz esse vídeo. É um vídeo longo, que eu sou um pouco debochado na minha fala. Mas eu disse, cara, faz essas parcerias. Para que as pessoas, o turista, a pessoa que vem de outro estado, a pessoa que vem de outra cidade, o cara que vem de Niterói, ele vai ali na banca de jornal, ele compra um cartão, ele anda no transporte público, desfez, beleza. Ele não tem que baixar aplicativo. Nossa. Um aplicativo, de repente, o celular dele não tem capacidade para o aplicativo, ou ele tem um celular muito bom que ele vai sacar o celular no ônibus, o malandro tá lá dentro, o cara tem um iPhone, não sei o que lá, quando ele descer do ponto, eu vou atrás dele. Resumindo a história, eles não vão admitir, mas o prefeito foi e fez a parceria com as bancas de jornais, ou seja, eu fui útil. Ai, que legal. Ele não vai dizer lá, eu vi um vídeo de um Anderson Bravo. Maravilha, Anderson. Mas ele foi lá e colocou em prática. E eu falei, dá para ampliar, porque ele só fez com banca de jornal. Você pode ampliar com qualquer estabelecimento credenciado, você credencia o estabelecimento, você faz uma parceria, óbvio, vai dar uma farpelinha para aquele estabelecimento, porque você vai ter uma rotatividade. Mas é o correto. Esse negócio de posto de atendimento, você chega lá, pega uma fila, às vezes não é atendido, porque cai o tal do sistema, porque no Brasil tudo é assim, cai o sistema, é assim. Então, eu fiquei feliz porque eu dei uma fala... Perfeito, entendi. ...que foi executada... Maravilha. ...pelo prefeito. Igual um podcast que eu participei, eu dei uma fala favorável ao deputado federal Marco Feliciano, por São Paulo, dizendo do porquê não apoiá-lo ao senador por São Paulo. Perfeito. Dado a sua lealdade à família Bolsonaro, dado os trabalhos que ele vem feito ao longo dos seus mandatos, e isso já reverberou em outros podcasts. Então a gente percebe, doutora, a nossa utilidade na nação. Isso é importante. Eu fico muito feliz que às vezes eu posto os vídeos na internet, as pessoas não vão comentar, não vão dizer, mas você depois vê o resultado. Certo, maravilha. Por isso que eu tô falando muita coisa aqui, que de repente alguém de mandato vai lá, eu tô aqui aprovando a lei e tal. Aí, Eu tô aprendendo hoje aqui também, Anderson. E deixa eu te falar uma coisa engraçada, ainda nessa linha aí do Jaé, aqui puxando minha sardinha novamente, né? Porque o nosso colega e irmão Anderson fala algumas coisas e traz, aí eu faço o quê? Puxo a sardinha. Isso aí, sabe que houve também a mais? Trouxe problemas para eles mesmos. Por exemplo, problemas de direito do consumidor. Eu, particularmente, tenho clientes que estão processando o Jaé. Eu tenho clientes por causa dessas falhas. Então, isso aqui é utilidade pública. É relevante falar, porque nós sabemos que aconteceu muito exemplo. O cidadão coloca lá no tal do aplicativo, faz o pagamento, e aí chega no ônibus, vai passar o cartão não funciona. Olha o vexame que a pessoa passou. Danos morais neles. Então, assim, eu tenho clientes na área do direito do consumidor
que estão processando o Jair. E assim, com razão, né? O vídeo que eu fiz, né, eu começo... Com razão. O vídeo que eu fiz, por isso que eu disse que eu fui debochado, que eu começo dizendo assim, mentoria de graça pra quem tá na cadeira. Porque os caras chegam lá, você nem sabe como é que chegou. Né? É verdade. Você não sabe como é que o cara vira prefeito do Rio de Janeiro se não tem capacidade funcional para aquilo. Mas tá lá. O cara vira deputado, vira senador, e você vê na prática que ele não tem capacidade. E nem a humildade de dizer, não sei, vou aprender. Né? Sim, perfeito. A especialidade do político brasileiro é botar na conta do mandato anterior. Né? Quando eu cheguei aqui, o Estado já estava quebrado. Então por que você veio candidato se você sabia que o Estado estava quebrado? Né? É difícil ser deputado. Então por que você foi candidato? Eu tenho um trato na minha casa que é o seguinte: serão 4 anos de renúncia. Que eu vou me dedicar a servir o Brasil. Maravilha. Então não espere de mim, nesses 4 anos, um camarada confortavelmente disponível, porque eu vou estar a serviço. Eu acho inadmissível. Nós estamos na Copa do Mundo. Sim, irmão, mas o pedreiro continua trabalhando. E tem deputado lá nos Estados Unidos assistindo a Copa. Nós estamos na Copa do Mundo. Irmão, mas a enfermeira continua dando plantão. E tem senador de mandato fazendo comentário lá na Copa do Mundo. Pois é. Como se tivesse... E recebendo dinheiro em dia. Recebendo em dia. Então, esse pensamento que o brasileiro tem que acordar. É isso aí que eu ia te falar. Eu me vejo como um parlamentar de renúncia. Que é onde, tipo assim, eu estou batalhando para ter um estilo de vida. Foi igual quando a senhora fez faculdade. Teve festa que a senhora não foi, porque a senhora tinha a prova no outro dia. Sim, sim. Foi isso? Teve renúncias. Teve dinheiro que a senhora deixou de comprar um vestido para comprar um livro. Teve que ter renúncias. Todo mundo. Isso é a vida. Se eu escolhi ter uma vida política, eu não posso buscar só os privilégios que a vida política dá. Eu tenho que entender a minha responsabilidade como um servidor público para a nação. E eu tenho um trato na minha casa. Os que comigo convivem e moram, serão 4 anos de renúncia. Talvez eu não vou estar na festa do sobrinho. Talvez eu não vou estar na festa da avó. Porque eu vou estar servindo o meu país. Isso é um trato que eu tenho na minha casa. Mas o cara quer ser parlamentar e ter vida de playboy. Maravilha. Já pego essa oportunidade aqui e falo o quê? Comenta aí. Político deve renunciar aos privilégios. Não é boa essa? Porque é muito bom vários privilégios e o povo nada, e o povo sofrendo. Então, assim, comenta aí. Político devem renunciar aos seus privilégios. Doutora, o país não parou. O peão está trabalhando. É verdade. A faxineira está trabalhando. O pedreiro está trabalhando. O motorista de ônibus está trabalhando. Aí o deputado, porque é a Copa do Mundo, está nos Estados Unidos, está no médio curtindo a Copa. Isso, na minha visão, é totalmente justo. Nós já tivemos aqui no Brasil situação de presidente da Câmara Federal suspender sessão porque ele queria estar no São João. Nossa. Isso é um absurdo, irmão. E o cara continua... Se você faltar no teu trabalho, é descontado. É por isso que é além do direito, entendeu, gente? A pessoa vem aqui e rasga o verbo mesmo. Porque se não for assim, não tem graça. Se não for para ser assim, é melhor nem vir, né, Anderson? Nem vi, Anderson. Eu não vi ao mundo a passeio. Não veio a passeio, perfeito, tá? Não vi. Foi a sua primeira pergunta, né? De tudo que eu passei, não me deu tempo para ficar chorando, lamentando, ficar tristinho. Eu entendo que tudo que a vida me deu e tudo que eu provoquei na vida, porque eu também não posso aqui ser hipócrita, dizer que muita coisa que eu passei, eu que provoquei, eu que fiz errado, eu que colho. São consequências, isso, né? São normal. consequências. E mato no peito. Não tenho orgulho, não levanto bandeira de erro, não levanto bandeira de pecado, mas entendo o seguinte, eu prego um Deus que dá 2ª, 3ª, 10ª, 9ª chance, desde que você se humilhe, né? Não é os humilhados serão exaltados, é aquele que se humilhar será exaltado. Já diz a palavra. Não é a gente que se humilha para ser exaltado. É verdade. Então eu sempre digo assim, se um dia você cometer um erro, eu já cometi muitos, e coloque intensidade no perdão maior do que o pecado que você cometeu. Perfeito. Isso é maravilhoso. Eita, maravilha! E agora vai chegar o nosso momento. Chegou o nosso momento. Olha, traz isso aqui, ó. Apimentada, aquele momento apimentado. Porque já me perguntaram, mas por que uma pimenta? Por que uma pimenta assim do lado? Gente, porque eu sou baiana, né? Eu sou cristã, mas eu sou baiana. E assim, pelo amor de Deus, nada engessado. Tem que ser mais, né, descontraído, porque a vida já é tão difícil. A vida tá muito leve. Precisamos botar uma pimentinha pro negócio ficar melhor. E antes disso, vamos fazer o quê? Fazer aquele brinde aqui agora, eu e o meu convidado, Anderson Bravo, Glória.
Eita, queimei a língua, ó. Rapaz. É É pimenta. pimenta? Chocolate, Chocolate com pimenta. com pimenta. Novela assim, né? Teve uma novela assim, né? Tem uma pregação com esse título. Sério? É. Que maravilha. A gente conversa. Então vamos falar um pouquinho. Beber de né? novo. Bebe, eu também, vamos beber de novo. Chocolate com pimenta. Gente, tem chocolate mesmo. Gostoso, Vocês não não tá? entendendo. Aqui tem mesmo. Tem mesmo? É, no Jô Soares a caneca era vazia. Aqui, a caneca... Maravilha. Tá bom, não tá? O chocolate? Mas gostei desse negócio aí. Gostou do negócio? Ai, pastor, você é maravilhoso, você é ótimo. Mas me diga uma coisa. O senhor frequentou bailes funk, veio da favela e hoje é líder cristão, né? Qual foi a maior crítica ou preconceito que o senhor já recebeu dentro da própria igreja por causa do seu passado? Houve aí essas críticas ou não houve? Não, na verdade, eu sofro crítica hoje, né? Pelo meu jeitão. Eu nunca tive o estereotipo. Eu aceitei Jesus com 19 anos, né? E eu tive um encontro com Cristo dentro de casa. Então, quando eu fui para a igreja, eu bati de frente com todo aquele sistema religioso. Perfeito, diferença. Bato de frente até hoje. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu sou tatuado. Entendo. Eu não tenho um linguajar, eu não falo beneplácito. Meus irmãos, nesta noite sacrossanta, no Tu fala como? Eu falo, e aí, gente, beleza, boa noite. Vai se arrepender ou não? Aí, toma vergonha na tua cara, meu irmão, seu otário. Vem pra Jesus, pô. Oh, Entendeu? coisa linda. Isso por religioso confronta. É verdade. Então, eu sou muito criticado. Eu tenho consciência que o meu estereotipo não vende a ideia de um pastor. Eu sei que eu não sei, mas ao mesmo tempo eu tenho muita consciência do que eu represento para as pessoas através de Jesus Cristo. Perfeito, perfeito. Mas me diga aí, como pré-candidato a deputado federal, correto? O senhor acredita que a igreja deve influenciar a política ou a política tem que influenciar as igrejas? Essa pergunta é inteligentíssima. Inteligentíssima, né? Só que eu vou abordar um pensamento que as pessoas não estão percebendo. A igreja tem o poder de influenciar a política. Perfeito. Mas não os líderes religiosos. A igreja, a membresia, sim, tem entendi. capacidade cognitiva. Entendi. Tem a mente de Cristo. Não pode ser gado. Entendi. Então não é porque seu líder bateu lá, vai votar no fulano que você vai obedecer 100%. A Bíblia e a Constituição, elas estão acessíveis a qualquer pessoa que queira lê-la. Que queira lê-la, isso aí. Você como crente, conheça a Bíblia. Você como cidadão, conheça a Constituição. Então você não pode ser influenciado. Ah, vou votar num candidato porque meu pastor mandou. Não. O candidato que meu pastor anunciou é interessante, vale a pena. Então a igreja ela tem que sim se preocupar. Porque todas as vezes que a igreja foi omissa, a humanidade padeceu. A palavra de Deus já fala, né? Todas as vezes que a igreja ficou omissa, a humanidade padeceu. E aí eu falo duas coisas para te entregar, porque é um pensamento um pouco mais longo. No período de Hitler convenceu líderes religiosos que a visão dele era interessante. E nós sabemos a história. Sim. E a Bíblia, usando a Bíblia, o texto áureo de consagração, de congresso de oração é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Vossa terra, sua A responsabilidade está sobre quem? Sobre o povo que se chama pelo seu nome. É, a verdade, o povo que chama pelo nome. Você não pode exigir que a escola de samba respeite a igreja. Você tem que esperar que a igreja respeite a igreja. É, exatamente. Você não pode esperar que o político A e B respeite pastor. É pastor que tem que respeitar pastor. É verdade. Você não pode esperar que Hollywood faça um filme na íntegra sobre a Bíblia. Você não pode ir numa igreja e ver um pastor pregando heresia. Então, a minha responsabilidade como homem de Deus, conhecedor da Bíblia, é anunciar o evangelho de Cristo. E não ficar preocupado, mas a escola de samba colocou uma ala contra eles. Eles não conhecem o evangelho. Perfeito, perfeito. Eu não posso exigir deles nada.
Eu só fiquei preocupado em saber como é que teve crente que assistiu a escola de samba. É isso que me preocupa. Porque se alguém assistiu, porque se alguém não fui eu. Eu só vi os cortes. Chega no outro dia, o crente sabe tudo que houve, né? Ele sabe, né? Fizeram isso, colocaram não sei o quê e botaram como Jesus lá. Como é que você soube disso? Esse negócio é bom. Tava assistindo a escola de samba, hein, crente? Vigia, crente, porque o negócio vai ficar apimentado, hein? Vigia. Mas me diga uma coisa, meu pastor. Existe alguma decisão do meio evangélico atual com o qual o Senhor não concorda, mas que poucos líderes têm coragem de falar abertamente? Oh, pimenta agora, que eu quero é ver. Eu quero é ver essa pimenta. A gente é crente, mas a gente é apimentado. Não, essa pergunta eu, na verdade, estou comprometendo a mim como pré-candidato. Mas eu vou falar. Sábios cometem erros. Sábios cometem erros. Nem sempre a gente acerta. Nossa! Perfeito. Só que a gente precisa ter humildade de admitir quando a gente erra. E por muitas vezes, os principais líderes do Brasil cometem erros apresentando respectivas lideranças políticas. E quando eles erram, eles não têm a humildade de subir na tribuna e falar assim, gente, o cara que eu apresentei, não vai nele não que tá errado. Então a igreja, não a igreja de Cristo, mas as figuras cometem esse equívoco e vai tocando. Então a gente coloca o fulano ontem no púlpito. Vamos aqui orar pelo fulano. Fulano amanhã tá preso, denunciado por corrupção. A gente não volta no domingo seguinte e fala assim, então, gente, quero pedir perdão a vocês, porque domingo passado eu coloquei o fulano aqui no púlpito e eu não sabia que o fulano era bandido. Não, a gente vai levando a vida. E isso, para mim, é o maior problema por parte de algumas lideranças do Brasil hoje, que poderiam ser mais honestas e humildes. Tem sua relevância? Tem. Tem sua importância nacional? Tem. Gente direita, eu não estou dizendo que são pessoas ruins, só precisam ser mais humildes. Entendi. Em dizer, a gente errou quando colocou fulano aqui. Perfeito. E essa frase ficou, hein? Sábios erram. Sábios erram. Quando o senhor falou isso, na hora eu lembrei de Salomão. Nossa, que maravilha. É a maior prova viva disso. Foi forte. O homem mais sábio. Ou seja, mais vacilou. O Senhor falou isso com respaldo bíblico. E o que nos direciona, né? Sim. É a Bíblia. Então isso é maravilhoso. Isso eu aprendi na pele. Eita. Quando eu cometi meus erros, eu não recebi afago. Eu recebi pancada. Viveu as consequências. Eu vivo as consequências. Isso. Eu só continuei crente porque o meu encontro com Jesus foi autêntico. Glória a Deus. E eu sei que muita gente não acredita que eu sou crente de Jesus Cristo. E eu pago esse preço por isso. Mas eu sei. E eu sei o que eu tive que fazer. Eu tive que fazer para continuar crente. O Senhor sabe quem é o Senhor é em Cristo Jesus, não sabe? E ele sabe quem eu sou. Então, ponto. Entendeu? Então, pronto. Então, mas aí isso começa com essa honestidade. Peraí, eu errei. Não, errei isso. Isso. Não tem segunda história, errei. É importante. Vacilei aqui. A humildade de reconhecer que errou, isso faz toda a diferença na nossa vida. Seria outro se tivesse isso. É. Lembra do Esdras? O Esdras começa a puxar as barbas, ele fala assim, talvez, os reis tenham pecado. Maravilha. E eu tô pedindo perdão por eles. Ô, glória, Qual maravilha. foi o dia que um líder do Brasil pediu perdão à nação brasileira por ter colocado um candidato errado no púlpito dele? Nunca houve. É. Eles estão sempre acima da média. Nossa, forte. Mas deixa eu te falar uma coisa, estamos ainda no momento apimentado, então se ele não quiser responder, é com ele, né? Ele tem essa liberdade aqui também, né? Mas me diga uma coisa, nesse momento apimentado, se eu pegasse seu celular agora e lesse as últimas 5 mensagens de WhatsApp, ao vivo, o senhor ficaria tranquilo ou preocupado? Me dá meu celular aí. As 5. Essa foi boa. Hein? Essa foi boa. E ele vai mostrar as mensagens, gente. Ele vai mostrar, né? Esse aí realmente mostra pra que veio. Você vai falar o nome das pessoas? Não. Só pra dar uma olhadinha. Olha eu. Essa baiana não é mole. Bora pra onde? Clica aí, ué. Bora, vou ver mesmo. Quem é a pessoa? Eu sou Sérgio Lopes. Eu vou, Sérgio Lopes! Quer ver a conversa? Meu pai! Pode ver a conversa. Vai com a família toda. Que legal! Maravilha!
Tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado. Essa foi boa, hein? Essa foi boa? Essa foi boa, hein? Gostou, né, meu pastor? Mas me diz uma coisa. Eu tô até vendo aqui se não tem alguma outra. Peraí, será que eu confiei demais, é isso? Mas você falou 5. É, porque eu olhei assim, Aí, pressão. aí tem o grupo aqui do onde eu moro, tem o grupo do onde que eu moro, aí tem aqui a ótica que tá me vendendo um óculos aqui. O que é que eu fiz? Tem uma ótica vendendo óculos ali, vê só. O que é que eu fiz? Tem uma ótica me vendendo óculos. Tem. O que é que eu fiz, meu pastor? Eu olhei assim as 5 primeiras e vi a questão é o seguinte, a estratégia aqui é olhar a última frase. Bora. É uma frase. Bora, me chamou a atenção. Aí eu disse, pra algum lugar, né? peraí, vamos ver quem tá chamando ele pra algum lugar. Vai pra um culto que vai acontecer num dia. Maravilha. Cada um vai no seu carro, cada um com a sua família. Então, o Sérgio Lopes, eu tô disponível também, eu e minha turma. Bora também junto com a doutora Simone. Maravilha, me diga uma coisa. Existe um hábito... Essa pergunta aí, gostei. Gostou? Eu falei pra tu que eu ia preparar. Muito boa, parabéns. Parabéns, ô Glória. Afinal de contas, é baiana, né? O que é que a baiana tem? Tem o Paranauê, né? Tem... que vem de Jesus Cristo, ô Glória. Deixa eu te falar. Fala pra mim. Existe algum hábito seu que os membros da igreja ficaram surpresos em descobrir? Isso é legal também, essa foi boa, né? Mas se eu não quiser... Eu sou Muito. Eu vou contar um agora que eu não contei em nenhum podcast. Ai, que maravilha, ó. Se eu for na sua casa e entrar no seu banheiro e tiver cotonete disponível, eu vou roubar 4 cotonetes e botar no bolso. Que legal. Eu tenho uma coceira no ouvido doida. Gente. Qualquer lugar que eu entro, eu vou lá, pego 4 cotonetes. Peguei 4 cotonetes, porque é 2 para cada ouvido. Coloco no bolso, depois que eu sair da sua casa, eu entro no meu carro e começo a coçar o ouvido. Qualquer casa eu faço isso. Eu nunca contei isso em podcast nenhum, hein? Eita! Aí, de primeira, gente, guardem os cotonetes quando receber essa bênção na sua casa como visitante. Ou então dá de presente. Ou então já sei, dá de presente. Ele mesmo já falou. Que maravilha. Mas então, pra gente já chegar aqui ao final, né? Tá muito bom esse papo. Dava pra ficar aqui o tempo todo. Eu acredito que nós teremos novos encontros, porque é muito bom falar verdadeiramente com o Senhor. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, até pra gente finalizar, mas ainda nesse meio também apimentado, mas mais tranquilo. Que é uma pergunta que eu deixei aqui pro último, assim, né? Se o senhor pudesse juntar 3 pessoas, uma da Bíblia, uma personalidade histórica e um político brasileiro, quem escolheria e por quê? Essa é boa também, né? Pô, da Bíblia é Jesus, né, mano? Sem dúvida, né? Jesusão mesmo. É unir juntinho. Eu tenho umas dúvidas com Jesus, Na assim, mesa. que os crentes não estão prontos para ouvir, não. Entendeu? Tem umas perguntas minhas. Eu tenho umas paradas com Jesus que... Calma que essa fica para um momento estritamente apimentado, tá? A gente faz um outro encontro. É mesmo? É. Porque eu tenho umas paradas com Deus que pô, só eu e ele sabe. E eu acho que isso que firma a minha fé, porque eu tenho uns pensamentos só nossos, assim, umas paradas assim... Faz parte. Enfim. Então, seria Jesus, né? Da história. Vou quebrar aqui o protocolo, porque com certeza alguém vai esperar que eu fale algum nome, lá Alexandre o Grande. Não. Mas eu tinha muita vontade de caminhar como Muhammad Ali. É? O famoso Cassius Clay. Porque o Cassius Clay, eu sou lutador, sou professor de jiu-jitsu, então o universo da luta me fascina pela disciplina. E uma vez perguntaram para o Muhammad Ali o seguinte, qual é o momento mais difícil do seu treinamento, perca de peso, desafio, qual é a sua maior dificuldade para poder ir antes de uma luta? Aí ele falou, dormir às 9 horas da noite e não sair com nenhuma menininha nova. Ou seja, ele sabia a guerra que ele tinha internamente para poder ser o campeão que ele foi. Então isso para mim é um ensinamento de vida, pô. Porque cada um tem o seu lado que tende a cair. E a gente tem que ter essa honestidade. A gente falou agora há pouco sobre humildade. E eu sei os meus lugares que eu me perco. Eu tenho consciência disso, aonde eu posso me perder. E eu quero aprender a vencer isso. Perfeito. Então seria Jesus, Muhammad Ali, ou Cassius Clay, e político. Político. Gente, onde é que tá o Ulisses Guimarães? Que ele sumiu. Pode ser ele também. Tava no helicóptero, até hoje não acharam ele. Então eu queria ver o doutor Ulisses, que fez parte da nossa Constituinte de 88. Isso, maravilha. E eu acho que aquele coroa na minha vida ia me fazer bem.
Maravilha, meu pastor. São tantos os assuntos que a gente realmente fica com gostinho de quero mais. E verdade seja dita, que Jesus ele esteja na sua vida, Amém. na sua mesa, porque eu creio que ele está, né, todos os dias conosco, inclusive aqui nesse momento, ainda que apimentado, porque a gente tem que dar uma apimentada Mas com na chocolate vida. fica suave. E ficou gostoso o chocolate, né? É. E por isso você vai fazer o quê? Vai dar uma curtida aí, né? Estamos chegando ao final, né, do nosso programa de hoje. O senhor pode deixar uma mensagem ao coração do nosso público, não somente o meu público, né? Mas o público do Senhor, tendo em vista toda a sua trajetória. Deixa uma mensagem ao coração, né? Dos nossos Primeiro eu quero queridos agradecer. seguidores. Eu quero agradecer esse convite, te parabenizar por essa iniciativa. Eu disse aqui durante a gravação. Eu lhe conheci, tu não era advogada. E hoje lhe vê advogada, coordenando um podcast. Meu Escritora também, respeito. tá? Tô escrevendo Aí, também. escritora. Tô vendo ali o meu amigo, o Pastor Floresvaldo. Pastor Flores, que há cerca de 7 anos atrás me deu um par de sapato. quando eu estava na prova. É verdade. E ele me deu um par de sapato. Maravilha. E hoje eu tô podendo aqui comprar sapato pros outros para dar de presente. Viu? Deus faz essas coisas. Então, meu respeito a ti, a sua história, a sua família. Que você dê continuidade, entendeu? Eu tenho um podcast lá, peço pro pessoal seguir lá o Conta Aqui Podcast Oficial, que é o meu podcast. Não é fácil, não é simples. Tem dia que não dá vontade de gravar, tem dia que não dá vontade de ir, o convidado cancela, o estúdio esquece a data, erra a data, falta luz, o câmera aperta o botão errado, grava tudo com o microfone desligado. E lá é ao vivo, Já tá? aconteceu tudo que você puder imaginar no meu podcast lá. Tudo que você puder imaginar, tudo que você puder imaginar. Convidado não ir, faltar luz, de estourar um negócio na hora da gravação, enfim. Mas é algo bacana porque fica de eterno no YouTube. Esse papo aqui vai ficar para sempre lá. Isso. Entendeu? Depois de Jesus voltar, o pessoal que ficar aí depois do arrebatamento vai estar assistindo. Vai ter o que ver. Maravilha. Né? Então, parabéns. Obrigada. Por essa iniciativa. Eu peço para você me seguir no Instagram, Anderson Bravo BR. Eu tenho vários Instagrams, mas tem 2 que eu quero que você assista. Anderson Bravo BR, que é o meu Instagram principal, e tem o Conta Aqui Podcast, que é do meu podcast. Lá, todo dia eu posto alguma coisa no feed, no Reels e nos Stories. Nos Stories, geralmente, é o lugar da bobeira. É o lugar que eu sou eu de verdade, no sentido pleno da palavra. Então, e eu tô nessa caminhada aí de pré-candidatura a deputado federal. Seja feita a vontade de Deus. E se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, é só acompanhar a gente na rede social. Vou marcar pra senhora ir lá no meu podcast também. Aceito. Obrigado mais uma vez. Tem uma galera bacana aqui no bastidor. Quero parabenizar toda a equipe. Um abraço pro Gida, né? Que tem essa estrutura maravilhosa. E Deus abençoe a todos. Eu também que agradeço. Quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer ao Senhor por ter aceito aí também o convite. Também fica aí o recado. Deus abençoe sua vida. Segue aí, né, o Além do Direito. E também doutora Simone Brito, que na verdade você vai encontrar lá. @doutora_Simone Brito, que é o meu Instagram. Segue lá também, para que a gente possa aí continuar esse trabalho que veio do coração da doutora, mas com, sim, ali a permissão de Deus, porque nós fazemos tudo dessa forma, né? Espero aí que vocês tenham gostado e logo estaremos aí com novos episódios. Desde já, um beijo no coração e segue a doutora!